Nos últimos anos, o Brasil vive uma das maiores rivalidades políticas da sua história. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, com um discurso voltado para políticas sociais e o fortalecimento do Estado. Do outro, Jair Bolsonaro, ex-presidente e representante da direita conservadora, com uma visão econômica liberal e forte discurso contra o Partido dos Trabalhadores. Essa disputa não é apenas entre dois políticos, mas entre dois projetos de país completamente diferentes, que dividem opiniões, inflamam debates e mobilizam milhões de brasileiros. Desde a eleição de Bolsonaro em 2018 até o retorno de Lula ao poder em 2022, essa polarização se intensificou, transformando a política brasileira em um campo de batalha ideológico, onde cada eleição, cada escândalo e cada decisão governamental são motivos de embates acirrados. A rivalidade entre Lula e Bolsonaro não começou de uma hora para outra. Lula surgiu no cenário político ainda nos anos 80, como líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores. Ele construiu sua popularidade defendendo os direitos dos trabalhadores e se tornando uma referência da esquerda brasileira. Foi eleito presidente em 2002 e reeleito em 2006, consolidando o PT como um dos partidos mais influentes do país. Já Jair Bolsonaro fez carreira como deputado federal, sempre com um discurso voltado para a defesa dos militares, da segurança pública e contra a esquerda. Por muitos anos, ele foi um político de baixo destaque, mas ganhou força ao criticar os governos petistas, especialmente após os escândalos de corrupção que marcaram a gestão do PT. Com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e a Operação Lava Jato ganhando força, Bolsonaro se apresentou como um grande opositor do sistema político tradicional e conquistou apoio popular. Em 2018, Bolsonaro se lançou como candidato à presidência com um discurso firme contra a corrupção, a esquerda e o PT. Naquele momento, Lula estava preso após condenações na Lava Jato e não pôde concorrer, o que abriu caminho para Bolsonaro vencer. Seu governo teve momentos marcantes, como reformas econômicas, flexibilização do porte de armas e embates frequentes com a mídia e opositores. Mas a pandemia da Covid-19, a crise econômica e as polêmicas em sua gestão geraram um desgaste. Ao mesmo tempo, Lula teve suas condenações anuladas pelo STF, recuperou seus direitos políticos e se tornou candidato para 2022. A disputa foi acirrada e trouxe à tona a polarização extrema do Brasil. Lula voltou ao cenário prometendo reconstruir o país, enquanto Bolsonaro apostava em sua base fiel e na defesa de pautas conservadoras. O segundo turno foi o mais apertado da história recente e Lula venceu com uma margem de pouco mais de 2 milhões de votos. A derrota de Bolsonaro gerou protestos e questionamentos sobre o sistema eleitoral. Seus apoiadores foram às ruas e o auge dessa tensão aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Isso resultou em investigações e prisões de diversos envolvidos. A disputa entre Lula e Bolsonaro transformou a política brasileira. De um lado, a esquerda se fortaleceu com o retorno de Lula ao poder, enquanto a direita bolsonarista mantém forte influência no Congresso e entre a população. O ambiente de polarização afeta não só a política, mas também relações sociais e até mesmo familiares, onde o debate político muitas vezes se torna motivo de conflitos. As redes sociais amplificaram essa divisão. As fake news e a desinformação ganharam força e os eleitores passaram a consumir apenas conteúdos que reforçam suas próprias opiniões. Além disso, a imprensa também se tornou alvo de ataques e desconfiança de ambos os lados. A grande pergunta que fica é: essa rivalidade terá fim?
Lula está no governo, mas enfrenta desafios econômicos e políticos. Bolsonaro, por sua vez, tenta manter sua influência mesmo sem mandato, enfrentando investigações e incertezas sobre seu futuro político. Em 2026, o Brasil terá novas eleições. Será que Bolsonaro conseguirá se candidatar novamente? Ou surgirá um novo nome da direita para enfrentar Lula ou seu sucessor? E o Brasil conseguirá superar essa polarização? A única certeza é que essa rivalidade ainda está longe de acabar e continuará influenciando o rumo do país nos próximos anos.